Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Nogueira e esse é Soccer Training, canal esportivo com muito conteúdo para você. E hoje, galera, a gente vai trazer o que teve aí de mais importante na rodada, né? De todos os campeonatos, italiano, francês, espanhol, né? Campeonato inglês, que está muito interessante, galera. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, galera, antes de começar a falar aí dos campeonatos, eu tenho um recado para passar para vocês, que foi o seguinte, velho. Eu tive ali o conteúdo da semana passada bloqueado, tá, pelo YouTube. Pô, Matheus, você não deveria ter lançado esse conteúdo semana passada e tal, que é o Futebol Tour, né, um dos temas do canal. E, velho, tive o vídeo bloqueado por direitos autorais, né. Eu coloquei ali, eu tive uma entrevista, eu fiz uma entrevista com o Robson, que é um amigo meu. Ele foi o convidado da semana para participar do vídeo. O vídeo ficou muito legal, ficou interessante o conteúdo. Só que aí, por ter gols e imagens, né, galera, deu direitos autorais da UEFA, e aí eu tomei um bloco do YouTube. Foi bem, desanimou, foi bem chato tomar esse bloco aí, galera. Então nesse vídeo não vai ter os gols, tá, galera? Eu só vou comentar sobre os campeonatos, sobre os principais times, e aí eu vou colocar na descrição alguns canais que passam os gols, né, da rodada para vocês acompanharem os gols, tá, galera? Então, começando aí, ó, vamos falar sobre o campeonato francês, né? O campeonato francês que vem ali bem disputado entre os três times que tá ali nas melhores posições, né? O Lille, ele vem forte, esse time vem com 54 pontos. Eu vou colocar a tabela aí para vocês acompanharem o que eu estou falando, tá? O Lyon vem logo atrás com 52, né, 2 pontinhos ali de diferença, e o PSG vem bem na cola com 51 pontos, né, o time do Neymar aí, que nossa referência no futebol brasileiro hoje. E, velho, tá concorrido. O PSG, os três times tiveram vitória no último jogo. O PSG ganhou de 2-0, o Lyon ganhou de 3-0, a Lille ganhou de 2-0, e tá bem interessante esse campeonato do francês aí, galera. O segundo assunto, galera, é o campeonato espanhol, né? Muitas pessoas acompanham esse campeonato, é um do futebol mais acompanhado hoje no mundo, o campeonato espanhol, graças aí às equipes Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, que fazem parte das melhores equipes do mundo, né? Então já é um campeonato bem acompanhado. Vou estar colocando a tabela aí também para vocês olharem. E o Atlético de Madrid vem muito bem nesse campeonato, né? Ali com o Suárez e toda a companhia, vem muito bem esse Atlético, está com 51 pontos. O Real Madrid está atrás ali, a 5 pontos de distância, dá para chegar, mas o Atlético vem bem consistente, então tá difícil, né? O Real Madrid tiveram uma vitória de 2-0, já tinham uma vitória e agora mais uma vitória, então estão engrenando aí para conseguir chegar nessa liderança. Porém, o Atlético de Madrid não está vacilando, teve uma vitória e agora veio de um empate, né? Um empate aí que deu para o Real Madrid dar uma encostada ali, mas o time do Atlético vem bem consistente. Está sendo difícil contar com o vacilo dos caras para chegar neles, né, velho? E o Barcelona também teve uma vitória, eles estão aí com 43 pontos, estão próximos do Real Madrid, porém já estão bem distantes do Atlético de Madrid, que está aí com 51 pontos. E uma outra surpresa que vem vindo aí bem atrás do Barcelona, que vocês podem acompanhar na tabela, é o Sevilla, né? Eles estão com 42 pontos, o Barcelona com 43, estão bem coladinhos ali.
Só que por elenco e, né, por grandeza de clube, eu acho que o Barcelona vai dar uma disparada aí um pouquinho na frente. Vai estar aí a briga entre Atlético, Real Madrid e Barcelona, né? Então esse campeonato também vem bem interessante da gente estar acompanhando. Lembrando que eu não vou colocar os gols, tá, galera? Então vocês acompanham os gols aí em outros canais que tem os direitos autorais desses gols e eu fui bloqueado por isso no outro vídeo. O campeonato italiano, galera. O campeonato italiano vem também muito forte, mais disputado ali entre o Milan, né, e a Inter de Milão, que já são times tradicionais da Itália, e a Juventus também vem bem, né? Nosso robôzão joga lá, o Cristiano Ronaldo, mas estão bem atrás ali do Milan, que está com 49 pontos, né? A Juventus vem com 42 em terceiro lugar, e a disputa ali entre a Inter de Milão e o Milan continua bem acirrada, que a Inter está com 47 pontos, o Milan está com 49, como vocês podem acompanhar na tabela, e os últimos jogos foram vitória para o Milan, de 4-0, foi um jogão, o Milan jogou muito esse jogo, pude assistir esse jogo. A Inter de Milão, eu não vi o jogo inteiro, mas vi os melhores momentos, vem bem demais esse time, né? O Lukaku, ele vem jogando muito, ele que foi carrasco nosso lá na Brasil e Bélgica, né, galera? Quem não se lembra daquele jogo. E a Inter venceu de 2-0, a Juventus também ganhou de 2-0, ganhou da Roma, que vem coladinha aí neles. Vocês podem olhar na tabela, foi uma vitória importante para a Juventus, porque a Roma já está logo atrás deles, né, na tabela. E também a Lazio, que está ali pertinho desses colocados aí, desses melhores colocados na tabela. A Lazio está ali bem pertinho, né, ganhou de 1-0 e vem surpreendendo também esse campeonato, a Lazio. Tá, galera? Então vamos ficar de olho aí, acompanhar, né, as próximas rodadas aí, as próximas semanas. Eu vou trazer tudo certinho para vocês, vocês vão acompanhando semana após semana esses conteúdos, os melhores times, né, os principais times também, que a gente considera aí os mais grandes de cada campeonato, né? E finalizando, galera, essa rede de campeonatos aí, o campeonato inglês, cara, que vem forte. O Manchester City nesse campeonato surpreendeu, né? O último jogo ganhou do Liverpool de 4-1, pegou a equipe do Liverpool ali, que eu acho uma equipe nojenta de se jogar contra, uma equipe chata, muita movimentação, muita qualidade na troca de passes, uma aceleração de jogo dos caras é incrível, mas não foram para o City, que vem forte demais, perderam aí de 4-1, eu vi ali os melhores momentos e, velho, o City vem com um time que avassalador mesmo, o ataque dos caras tá demais. Ganharam ali, fizeram um jogão contra o Liverpool, né? Ganharam de 4-1, estão aí em primeiro lugar, com 50 pontos. Atrás vem logo o Manchester United, que está com 45, né? 5 pontinhos ali já de diferença do segundo colocado. E o Leicester, velho, que vem bem, porém não tem aquele elenco e tal, então acaba que não ameaçando muito o City, né? Que está com 50, eles estão com 43, então acho que já é meio difícil deles tomarem essa liderança do City. Pelo City estar muito bem também no campeonato. E o Liverpool vem logo atrás, com 40 pontos, né? Um time que vem forte todas essas temporadas aí, as últimas temporadas, é um time que está forte, um time que vem para brigar normalmente, porém está atrás do City com 10 pontos de diferença, galera. Então também é um pouco difícil ele chegar, né? Porque não pelo só o time do Liverpool, mas eles têm que contar com vários tropeços do Manchester City, então é difícil, vai ser complicado eles chegarem a tomar essa liderança aí nas próximas semanas. E o Chelsea, né, cara, que é um time que subiu, né, tava ali em sétimo colocado, oitavo, se não estou enganado, atrás do Tottenham, e nessas últimas rodadas aí já subiu, tá em quinto colocado com 39 pontos, porém 11 pontos de diferença aí para o City, então é também delicado eles chegarem, galera. Né? Os últimos jogos foram vitória para o City, né, de 4-1, o Chelsea também venceu, 2-1, o Manchester United, galera, fez um jogão contra o Everton. Eu assisti esse jogo, né, e tava 2-0 ali para o Manchester United,
E no segundo tempo o Everton veio demais no ataque. Eles pressionaram muito, né? Porque surpreenderam. Normalmente você acha que o time que está ganhando ali vai continuar mantendo o ritmo. E o Manchester United acabou sentindo essa pressão, tomou 2 gols, né? Os caras chegou, empatou o jogo e, velho, foi jogando até o final dos 45 minutos do segundo tempo e acabou empatando. O Everton empatou aí com o Manchester United, arrancou um empate aí dos caras, né? Não deixou eles chegarem próximos do City. Era para eles ficar com 47 pontos, mas aí ganharam só um pontinho, subiram para 45 pontos e acabaram ficando 5 pontos atrás do Manchester City, que lidera esse campeonato. E galera, o Leicester também ganhou, né, que é o terceiro colocado, 43 pontos aí, eles ganharam de 2-0 e vocês podem acompanhar os gols aí em outros canais, em outros vídeos aí, eu vou colocar o link para vocês na descrição, tá? Para vocês não precisarem estar procurando e tal, só aí na descrição, vai lá, vai ter os links dos campeonatos, vocês clicam lá ou, né, no geral que vai estar todos os gols da rodada num só vídeo para vocês acompanharem, galera. E galera, para finalizar essa semana, né, o que teve mais de movimentação aí foi a questão do Mundial, galera. E falando de Mundial, já dá vontade de rir, né, do Palmeiras, que, velho, realmente nunca serão, né, velho? É complicado pro Palmeiras a questão do Mundial. Falou de Mundial pro Palmeiras, né? Os caras ganham tudo, chega no Mundial, não vai nem pra final, perdeu aí pro Tigres. Bom jogo do Tigre, né? Já era de se esperar esse jogo do Tigre, de fazer um gol ali e já fechar, já deixar os caras, tipo, bem fechadinho ali atrás e não tomar esse gol, né? Os caras conseguiram achar um gol, né? Foi um pênalti. E aí os caras trancaram o jogo lá contra o Palmeiras. Você pode ver que o Palmeiras, velho, teve um momento ali que dominou o jogo. Que a equipe do Tigre não passava no meio de campo com a bola. Tava bem consistente o Palmeiras. Porém, né, o time sentiu o gol emocionalmente. É difícil a questão do Mundial, né, galera? Imagina um jogo dessa grandeza, o quanto que mexe com a emoção, com o psicológico. Então eles sentiram o gol, né? O time começou ali, se perder um pouco dentro de campo, o nervosismo tomar conta. Você pode ver que ali nos últimos minutos o Gustavo Scarpa teve a bola ali dominada e, velho, meteu um chutão lá no gol, tentou um gol histórico ali, quase do meio de campo ali, que não tem sentido você entregar a bola pro adversário faltando tão pouco tempo e você precisando correr atrás de um resultado e dar um chutão desse para fora, arriscar dessa forma. Não é no começo do jogo que você tem esse conforto, né? Já estava no final, então o Palmeiras acabou se perdendo um pouco ali no jogo, deixou escapar essa vaga aí na final, né? Que a gente ficou bem decepcionado com o Palmeiras. E a outra parte do Mundial é o Bayern de Munique, que vem dominando o campeonato alemão. Vou colocar aí também para vocês acompanhar a tabela, galera. O Bayern de Munique está isolado, né, 48 pontos na liderança do campeonato alemão. É um time muito consistente, tem o melhor jogador, que é o Lewandowski. O futebol dos caras é diferente. Eu pude acompanhar aí o jogo contra o Al-Ahly e Bayern de Munique e os caras dominaram o jogo. O Al-Ahly realmente mostrou que foi ali para tentar fechar a casinha, não tomar gol e arriscar um contra-ataque, achar uma bola, um gol ali e fechar o jogo, mas o Bayern de Munique não deixou isso acontecer. Lewandowski pôde fazer 2 gols aí, deu a vitória para o Bayern de Munique. E agora é só esperar essa final aí, galera, que eu vou trazer as informações para vocês, tá? Não vou colocar os gols, galera, por causa de direitos autorais. Então vocês acompanham os gols aí também desse Mundial na descrição aí do vídeo. Vou deixar um link, tá, galera, para vocês. E galera, lembrando, muito importante para mim continuar trazendo esses conteúdos, deixa seu like, se inscreve aí, liga o sininho, tá? Ativa o sininho aí para as notificações, tá, galera? Eu vou ficando por aqui, né? Esse vídeo é só sobre as rodadas, não tem treinamento hoje, né? Eu vou fazer aí um desafio essa semana, provavelmente eu lanço na sexta-feira, tá, galera? Um desafio. Então comenta aí o desafio que vocês querem ver também, né? Que eu tenho algumas ideias, mas eu vou levar em consideração os comentários de vocês, galera, para esse desafio, tá? Sexta-feira saiu o desafio. Se você gostou, galera, deixa seu like, tá? Eu vou ficando por aqui e até mais.
Falou!